Capso, e nós vamos falar agora sobre o Trump sossa, né? Eu falo para vocês que o Trump é meio sossa, ele tem umas ideias altamente socialistas no final das contas. Olha essa ideia do Trump, ele está propondo um limite máximo nos juros do cartão de crédito americano. O máximo seria 10%. Eu já ouvi esse papo aqui no Brasil e de sossas. Olha só quem é que apoia essa opção do Trump lá nos Estados Unidos. O Bernie Sanders. Ele está dizendo, não, que eu não vejo a hora do Trump falar isso daí, aprovar essa taxa de 10%. Eu já expliquei para vocês porque que taxar juros é um erro, né? É um congelamento de preço, no final das contas, porque os juros é o preço do dinheiro no tempo, ou seja, se você quer dinheiro antes, você paga os juros, isso tem um custo, né? Alguém está deixando de gastar esse dinheiro agora para que você possa gastar esse dinheiro agora e pagar essa pessoa no futuro, tem um custo. E o preço, né? Esse preço que você paga pelo dinheiro no tempo é os juros. E se você tabela os juros, acontece o que acontece em todo tabelamento de preço. A coisa falta, né? Por quê? Porque vai ter menos gente disposta a emprestar dinheiro para você. No final das contas, você vai ter falta de crédito. É o que acontece com todo congelamento. Toda vez que o Brasil tentou congelar o preço das coisas, vamos congelar o preço da carne. Sumiu carne do supermercado. Você não acha mais carne para comprar em lugar nenhum. Vamos congelar o preço de, sei lá, leite. O leite some do supermercado, não tem leite mais para ninguém. Porque é óbvio, né? Congelou o preço, você tá forçando um valor que tem mais gente querendo comprar do que gente querendo vender. Falta produto. É sempre assim. Enfim, o Trump é um sossa de direita, com essas ideias dele aqui. Mas é o que eu falo para vocês. Nenhum político é perfeito. Por isso que eu continuo apoiando o Trump. Acho que tem um monte de coisa que eu discordo do Trump. Mas, no final das contas, acaba sendo a melhor opção lá nos Estados Unidos. Vamos entender esse caso aqui. Por quê? Porque tem muita gente dizendo que a democracia nos Estados Unidos falhou porque justamente o Trump é um sossa, a Kamala Harris é um sossa também, é outra sossa, só tinha sossas lá. E aí, falhou a democracia? E o pior do que isso, eu já vi vários artigos, até aqui no Brasil, esse artigo aqui não é do Brasil, tá? Esse artigo aqui é da China, né? Mas explicando como é que a democracia chinesa funciona. Olha só a democracia brasileira, a democracia tradicional americana, em que as pessoas votam, escolhem o presidente, não funciona não. Mas a democracia chinesa funciona. Que democracia na China? O pessoal não vota, o Xi Jinping é eleito lá pela elite do coisa. Vamos entender o que eles propõem nesse caso aqui, que é muito. Chega a ser engraçado, tá? Essa notícia foi sugerida por Milei Turguniev, Luquinha Latino e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, como eu falei para vocês, o Trump é meio sossa. Tem um monte de ideia sossa do Trump. Proibir imigração. Pô, isso é ideia sossa, cara. Isso é coisa de sossa. Fronteiras são linhas imaginárias criadas por países. Ninguém tem que impedir imigração nenhuma. Né? Você tem o direito, na sua propriedade privada, de evitar que as pessoas entrem na sua propriedade privada. Mas se o seu vizinho quer receber mexicanos, coreanos, chineses, sei lá quem, a propriedade é dele, ele recebe quem ele quiser lá, né? Então, ou seja, eu acho uma besteira esse negócio de proibir imigração, coisa de sossa. Entendo que tem um problema, tá? Entendo que tem um problema, por quê? Porque a imigração está sendo usada hoje como uma arma híbrida, né? A gente sabe que lá na Polônia, que lá na Finlândia, a Rússia está explicitamente tentando jogar a imigração para a Finlândia e para a Polônia na tentativa de desestabilizar esses países. Então, não é estranho, não seria estranho imaginar que a Rússia está fazendo isso também com toda a Europa, na verdade, com todos os Estados Unidos, está justamente jogando um monte de imigrante na Europa para justamente forçar a desestabilizar os governos desses países. É uma arma híbrida, né, de guerra. Mas, então, nesse sentido, sim, acho que talvez seja interessante estudar o que está acontecendo ali. Para pensar aqui, ó, essa aqui é uma notícia de hoje, aqui, ó. Caravana massiva vai chegar até a fronteira, saindo de Tapuchala, no México. Isso aqui é no sul do México. Vem cá, você acha que o pessoal vai empurrar carrinho de bebê aqui? Isso aqui é carrinho de bebê, ó. Aqui, ó. Carrinho de bebê, um carrinho de bebê, outro carrinho de bebê, outro carrinho de bebê aqui, ó, 3 carrinhos de bebê, criança pequena. Você acha que esse pessoal vai andar 2.000 quilômetros até chegar nos Estados Unidos? Isso daqui é armado, gente. Isso aqui é óbvio que isso aqui é armado. O pessoal vai de ônibus, mas de vez em quando eles param os ônibus, falam para todo mundo descer, vamos fazer o filme, vamos fazer o filminho. Aí o pessoal vai andando aqui e depois eles sobem no ônibus de novo. Eu não estou dizendo que não seja uma caravana de imigração. Eu estou dizendo que essa ideia do pessoal andando assim, coisa e tal, isso daqui é armação. Evidente que é armação. Agora, se é armação, não é espontâneo. Tem alguém por trás dessa imigração. Concorda comigo?
Então, quem é que está por trás dessa migração? Isso daí eu acho que vale a pena avaliar mesmo, porque existe uma chance grande de ser realmente uma guerra híbrida. Estão jogando gente lá nos Estados Unidos para desestabilizar a democracia ocidental. Quem que teria interesse nisso? Eu apontaria para o Putin. Pode ser a China também? Pode ser a China também. Né? Assim, de novo, isso daqui não é natural. Imigração natural que eu defendo, que eu acho que é justo, que eu acho que é libertário, é outra coisa diferente. O pessoal não vai numa multidão dessa. Isso daqui é montado. Quem que montou, eu não sei, mas é montado claramente. Isso aqui é mais de 2.000 quilômetros da fronteira americana. O cara vai empurrar carrinho de bebê a 2.000 quilômetros? Não vai. O carrinho de bebê não dura isso aqui, não consegue chegar lá. A criança vai andar. A criança anda uma hora, já tá querendo pedir no colo, já não aguenta mais andar e coisa e tal. Ou seja, isso daqui é claramente montado, tá? Outra socice extrema do Trump. Congelamento de cartão de crédito, proibição de taxa de cartão de crédito mais do que 10%. O pessoal gosta disso? É lógico que gosta. Ninguém gosta de pagar juros. Pagar juros é um preço, é igual comprar qualquer coisa, pô. Eu gostaria de ter tudo de graça. Por quê? Né? Mas tem que pagar, né? Essa é a ideia da economia, né? A economia existe exatamente para direcionar os recursos escassos. Existem menos recursos escassos do que o interesse de todas as pessoas, então é preciso que exista uma economia para direcionar quem precisa de mais, o que tem que ser mais produzido e coisa e tal. É a questão do cálculo econômico, é a questão que a gente já explicou lá no Ancapsu Classic, tem um vídeo explicando isso, né, por que o cálculo econômico é impossível no socialismo, e que diz como que o Mises, lá em 1921, previu que a União Soviética iria colapsar, e a União Soviética colapsou. Né? E aí, isso, ele colapsou pelos motivos que ele apontou no paper dele, tá? É muito interessante isso. É exatamente esse caso aqui. E o Trump, quando faz congelamento de cartão de crédito, está fazendo exatamente uma medida autoritária, socialista, completamente sócia, e que vai mais prejudicar do que ajudar o pessoal. Ah, mas é bom pagar só 10% de juros de cartão de crédito. Lógico que é bom. A questão não vai ter para todo mundo. O que vai acontecer? Vai faltar crédito. E aí é aí que vem o pior da coisa, porque vai faltar crédito não necessariamente para quem precisa menos de crédito. Porque, veja, quando o preço sobe, quem precisa menos de crédito simplesmente não vai pegar dinheiro emprestado, né? Para pensar. E caramba, queria comprar um carro novo. Mas esse juros está alto pra caramba, tá juros muito. Eu não vou comprar carro agora não, vou ficar mais um tempo com o meu carrinho velho aqui. Mais pra frente eu troco de carro. Agora alguém precisa comprar uma casa. Caramba, eu preciso de só mais $5.000 para fechar minha casa, que eu comprar minha casa. Ah, tem os juros altos aqui, não, mas é muito importante para mim comprar minha casa, para eu ter minha segurança, então eu aceito pagar esses juros mais caros. Então, repara, quando você tem os juros funcionando no livre mercado, você garante que a pessoa que precisa mais, ela vai aceitar pagar mais caro por aquilo e você vai estar atendendo quem precisa mais daquele recurso. Ao contrário, se você congela, passa a ser quem chegou primeiro pega o recurso. E aí, no final das contas, faltou exatamente o cara comprou o carro novo, que ele não precisava tanto assim comprar, e o cara que precisava muito do dinheiro para comprar a casa dele não conseguiu um empréstimo porque não tinha mais crédito para ele ali, secou o crédito, né? Então é o que eu falo para vocês, essas ideias de controle de preço, isso piora a situação, não ajuda absolutamente ninguém, né? Mas isso daqui está num contexto maior, né? Não, Peter, mas por que você apoia o Trump então? Eu falo, não, porque o Trump é sócia, mas é a opção menos pior. Democracia acaba sempre sendo isso, né? Mas aí muita gente questiona esse negócio. Tem o pessoal, por exemplo, falando aqui, ó, eleições nos Estados Unidos, a democracia em que o povo não tem voz, ou seja, eles estão criticando aqui porque muita gente não queria votar nem no Trump, nem na Kamala Harris, né? Haviam outros candidatos, a Jill Stein, o Chase Oliver, a Cláudia de la Cruz e não sei o que lá, só que nenhum deles tem chance, é o Trump ou a Kamala Harris. Aqui no Brasil acaba acontecendo a mesma coisa, um monte de gente não gosta nem do Bolsonaro nem do Lula. Essas pessoas estão erradas? Não, é direito delas não gostar nem de um nem de outro. Mas no final das contas a democracia força você a escolher um lado menos pior. É sempre assim, a democracia é sempre do menos pior, né? E aí o pessoal começa a criticar, pô, então quer dizer por que as pessoas não estão valorizando a democracia, né? E eu falo essa história, aqui no Brasil as pessoas não estão valorizando mais a democracia por causa do STF. O STF está dizendo todo dia que, porra, foda-se em quem você votou, quem manda aqui é a gente. É o pior caso do mundo. Mas no mundo inteiro está tendo um sentimento parecido com esse, né? O Trump, ele ganhou a eleição lá em 2016, depois que ele cumpriu os 4 anos, teve vários
burocratas do governo explicando como é que eles contiveram o Trump, como é que eles impediram o Trump de fazer as coisas que o Trump queria, e não sei o que lá. Aqui no governo Bolsonaro é a mesma coisa. Por que o pessoal está com medo da volta do Bolsonaro em 2026? Porque o Itamaraty, o pessoal falou, não porque a gente sacaneou o Bolsonaro, a gente sabotou as iniciativas do Bolsonaro. Então, peraí, que democracia é essa? O que adianta o povo votar no cara? Eu votei no Bolsonaro consciente, eu sabia que o Bolsonaro não era perfeito, mas era o melhor que tinha naquela eleição de 2018. E para que foi democracia, então, se o pessoal do Itamaraty vai seguir o que está na cachola deles, o que eles acham que está certo? Isso é uma preocupação séria, né? Ou seja, é isso que está acontecendo aqui no Brasil e está acontecendo nos Estados Unidos também, em muitos lugares. O pessoal está percebendo que o governo tem um interesse interno do governo que foda-se democracia não importa, né? E aí, curiosamente, surge o pessoal dizendo, mas é a democracia chinesa? A democracia chinesa é muito mais democrática, sabe por quê? Olha, é o que eles estão dizendo aqui, tá? Não é a minha opinião, não. É o que eles estão dizendo aqui. A democracia chinesa, ela para com essas briguinhas de quem está no topo. Ali não interessa quem está no topo. O importante é o governo ouvir o povo. Então lá na China não tem troca de presidente, não, é sempre o mesmo partido, é sempre a mesma pessoa, mas as pessoas estão o tempo todo ouvindo o que o povo tem interesse e seguindo no caminho que é melhor para o povo. Não é? Não parece muito mais bacana? É o que eles estão dizendo aqui. É isso que acontece? É lógico que não, porra. Lá é o contrário. Se aqui no Brasil a gente está reclamando que troca o presidente e muda pouca coisa, porque tem uma máquina burocrática que acaba ficando no mesmo lugar, acaba seguindo os interesses dela própria, é lógico que é isso que acontece lá na China. Lá na China nem a troca do presidente acontece. É só a máquina burocrática fazendo o quê? O que o povo quer? Não, porra. Foda-se o povo. Fazendo o que é interessante para a máquina burocrática estatal. É evidente que é isso, né? E mesmo que, por hipótese, você acreditasse que essa máquina burocrática pudesse tomar uma decisão com base no que o povo quer, lembra a teoria do Hayek, tá? Tem um vídeo sobre isso também lá no Visão Libertária, não, no Ancapsu Classic. Tem um vídeo explicando a teoria do Hayek, em que ele mostra que o conhecimento está distribuído na sociedade. Então, mesmo que por hipótese, vamos supor que a gente tivesse uma burocracia que pensasse no povo brasileiro, né? Que a democracia chinesa, por exemplo, pensa no povo chinês. O que eles estão falando aqui, o que a propaganda deles fala. Não, porque a gente está aqui, não tem troca de presidente, porque isso é uma besteira, isso não faz diferença. O importante é o governo ouvir o povo e seguir o que o povo quer. É impossível isso acontecer. O Hayek prova matematicamente que o conhecimento está disperso na sociedade. A única maneira de você capturar essa informação do que é melhor para a sociedade é usando o livre mercado. Por quê? Porque o livre mercado, sim, você tem essa coisa acontecendo, você tem as sinapses neurais, que são as pessoas comprando e vendendo, né? E o dinheiro é a serotonina desse cérebro social, em que justamente você faz. Quando a pessoa quer mais alguma coisa, ela acaba comprando mais daquilo, o preço acaba subindo, isso sinaliza para o cérebro social que deve se produzir mais daquele produto, e as coisas se equilibram. Ou seja, os interesses da sociedade só são atendidos pelo livre mercado. O governo é incapaz, mesmo que ele queira, mesmo que supostamente essa propaganda aqui fosse verdadeira, de saber o que o povo realmente quer, né? E é lógico, esse pessoal que fica falando assim, não, porque o povo não tem voz, né? Esse pessoal, quando fala a voz do povo, quer falar a voz do que ele acha, né? Lógico, né? Porque o povo, cada um tem um interesse, não tem esse negócio de a voz do povo, cada um tem uma voz, meu amigo. Não existe esse negócio de vontade social. Cada pessoa na sociedade tem uma vontade diferente das outras. Toda vez que alguém fala que temos que atender à vontade do povo, tá falando, não, tem que atender a minha vontade, que eu tô dizendo que é do povo, porque, né, o povo fica mais bacaninha, fica mais legal, né? Enfim, e a China vem com esse negócio todo aqui, ó. Não porque a modernização da China destrói o mito da democracia ocidental, esquecendo que a China, de fato, só teve realmente um aumento de riqueza da população no momento em que se abriu para o livre mercado, né? Enquanto a China era comunistona, ali pé de chumbo mesmo, ali comunista, marxista mesmo, como dizia a coisa, a China estava numa miséria completa, fomes e fomes, vários holodomor, né? Vários fomes que mataram milhares de pessoas lá na China, né? O tal do grande passo para frente, né? O grande passo adiante do Mao Zedong, que matou um monte de chineses. Enquanto era comunismo, enquanto era essa coisa centralizada, era essa tragédia.
Quem mudou a coisa foi o Deng Xiaoping, né, que veio com a ideia de que não importa se o gato é branco ou preto, importa que ele mate rato, né? E aí adotou o capitalismo dentro da China. Isso fez com que a China desenvolvesse muito fortemente. Não foi o governo comunista que desenvolveu a China, não foi o governo buscando o interesse dos chineses, não, foi o livre mercado, né? E justamente, no final das contas, quando agora o Xi Jinping volta a querer controlar mais a China, é que está piorando a situação, né? Estados Unidos não deveriam dizer que tipo de política outros países deveriam ter. É verdade. Mas eu gosto muito que os Estados Unidos tipicamente busca mais liberdade. E isso é o ponto central. A população quer liberdade. Achar que o pessoal gosta do regime chinês porque atende os anseios do povo, não, atende os anseios da burocracia chinesa. A população quer liberdade, sempre, né? E essa daqui é o resultado. É por isso que eu acho que o Trump é melhor lá nos Estados Unidos, é por isso que eu acho que o Bolsonaro é melhor aqui no Brasil. O Bolsonaro tem uma sociice também de, sei lá o quê, não, de que grafeno e como é que é o nome daquele negócio? Do nióbio. Não, que temos que nacionalizar o nióbio. Ah, porra, para com isso, tem que nacionalizar nada, não existe indústria estratégica no Brasil, aliás, em lugar nenhum no mundo, né? Indústria é indústria. E aqui, ó, é por isso que eu acho que o Trump é o melhor lá. O Elon Musk está querendo diminuir o governo dos Estados Unidos, recortes massivos de funcionário e gasto estatal. O mesmo plano do Milley, a mesma coisa que Bolsonaro estava fazendo aqui no Brasil, cortando imposto e pronto. Ah, Bolsonaro é perfeito, toma todas as decisões corretinhas, certinhas? É lógico que não, mas ele tem chance de ganhar. E ele é um cara que está no caminho correto. O caminho do Trump, o caminho do Milley, o caminho de diminuir o tamanho do Estado, né? O caminho contrário da China, de achar que não, porque a gente é uma democracia, porque nós ouvimos o povo. Ah, porra, conta outra, meu amigo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.